Na primeira leitura do livro de Jó, diz: gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. É uma profissão de fé. Sei que meu Redentor está vivo, e aqui ele serviria a Deus. Era uma profecia em relação a Jesus, que por último se levantará sobre o pó. Deus se levanta sobre o pó, porque ele tem o poder sobre todas as coisas criadas. E assim como ele deu um corpo humano, formou do pó, da matéria, no ventre de uma mulher, um corpo, ele é capaz de dar novamente um corpo. Ele é capaz de novamente reunir do pó, reunir uma matéria e formar o corpo novamente da pessoa. E é isso que ele crê. Depois que tiverem destruído esta minha pele, na minha carne verei a Deus. Depois que o meu corpo, a minha pele, tivesse destruída, na minha carne, no meu corpo, verei a Deus. Isso é a ressurreição da carne, que todo domingo nós professamos no credo. Creio na ressurreição da carne, que algum dia receberei novamente um corpo de carne que verá a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão e não os olhos de outros. Cristo ressuscitou. Ele é Deus que se eleva sobre o pó da natureza humana, mas ele se fez homem. E assim, ao morrer, eis a profecia: sei que o meu Redentor está vivo. Ele ressuscitou. Se levantará sobre o pó. Aquele corpo morto ganhou vida. O sepulcro vazio é sinal de que é o mesmo corpo. É aquele corpo de carne que voltou a viver. E aqui nós temos uma lei que está inscrita, não numa pedra visível, mas é uma lei eterna que Deus estabeleceu, que após a morte nós receberemos novamente o nosso corpo no dia do juízo. E é isso o que São Paulo diz na sua carta aos Coríntios. Ele fala: como em Adão todos morrem, assim também em Cristo todos reviverão. Em primeiro lugar, Cristo com primícias. Ele diz: cada qual segundo uma ordem determinada. É uma lei eterna. Primeiro Cristo com primícias. Ele ressuscitou primeiro. Ele ganhou ou voltou à vida corpórea primeiro. Aquele mesmo corpo no sepulcro voltou a viver. Depois, os que pertencem a Cristo, por ocasião da sua vinda, Nossa Senhora já ressuscitou depois de Jesus, mas ela ressuscitou. Pertencia a Ele quando da sua vinda. Celebramos a festa da Assunção de Nossa Senhora. Ela agora está com um corpo físico nos céus. Há uma tradição que diz que São João também ressuscitou, que diz que os discípulos, quando foram sepultá-lo, viram uma luz saindo do sepulcro e depois o corpo dele não estava mais lá. Não sei se temos relíquias do apóstolo São João por aí. Aí fica a pergunta se a tradição é verdadeira ou se as relíquias são verdadeiras. O que importa é que há uma ordem na ressurreição. E por fim, a seguir será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. É o fim do mundo, é o juízo final. E assim será a ressurreição corpórea de todos. Essa lei eterna, ela é totalmente contrária a um grande erro que se espalha no Brasil e no Rio de Janeiro, que é a grande mentira da reencarnação. A reencarnação é aquela crença que a pessoa morre e depois volta num outro corpo, e depois morre de novo e depois volta num outro corpo, e volta e volta e volta até ela ir se purificando. Nós ouvimos aqui: Cristo ressuscitou, em Cristo todos reviverão. A nossa vida definitiva é graças à redenção dele. Após a morte, nós ganharemos o nosso corpo de novo definitivamente, quando for o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. Esta é a lei eterna, inscrita por Deus. Por isso, nós não nos salvamos a nós mesmos, voltando muitas vezes. É Ele que nos salva. Morremos uma só vez, recuperaremos o mesmo corpo, e não o corpo de outro, ou de vários outros. São esses meus olhos
que o contemplarão. E aí nós entendemos o Evangelho. Como enxergar a nossa vida? Jesus instrui com algumas imagens: que vossos rins estejam cingidos e as lâmpadas acesas. Viver a vida como quem vive à espera de uma jornada. Porque cingir os rins, naquele contexto, é o sinal de quem vai partir em uma viagem. Então se cinge os rins porque é uma caminhada. Na medida que se caminha, os rins, no movimento, eles machucam, eles doem. Você cinge para evitar o movimento do rim. E as lâmpadas acesas, por quê? Porque quando cai a noite, nós enxergamos somente se tivermos uma lâmpada. A vida, então, deve ser entendida como algo temporário, algo como uma viagem, a preparação para uma viagem, que seria a travessia da vida para a morte ou para a outra vida. E assim, com os rins cingidos, nós não estamos aqui como quem vai ficar aqui eternamente. Nós vivemos, ou devemos viver, como quem está aqui esperando uma viagem, esperando uma partida. Assim nós não nos apegamos às coisas, botamos cada coisa no seu lugar, porque o que importa, uma coisa que amanhã eu já vou ter que deixar para trás porque eu vou partir em viagem. As lâmpadas acesas, a imagem daquele que carrega Deus, que é a luz dentro de si. E assim, carregando Deus em estado de graça, nós conseguimos iluminar o nosso caminho, ou enxergar o nosso caminho. Porque quem não tem Deus não enxerga o caminho. Vive nas suas angústias, nas suas conjecturas, tentando encontrar o caminho. Qual é a chance de alguém encontrar o caminho da sua felicidade, se não estiver iluminado por Deus que mostra o caminho? Ele sabe o melhor, Ele sabe o propósito da nossa vida, Ele sabe por onde devemos caminhar. O pecado mortal traz trevas para a alma, apaga a lâmpada. Como então nós podemos reacender a lâmpada? A confissão. Tem gente que fica anos sem se confessar, nem para a Páscoa desse ano se confessou. Não está vivendo a vida carregando sua lâmpada acesa, está com a sua lâmpada apagada. E aí nós temos a segunda imagem que Jesus fala: sede como homens que estão esperando seu Senhor voltar de uma festa de casamento, para lhe abrirem imediatamente a porta. Ou seja, Ele vai voltar, e nós não sabemos o momento, não sabemos quando vamos morrer. Vivemos como se fôssemos viver até 100 anos, 1000 anos, mas não sabemos, essa é a verdade. Se a gente soubesse, como ele fala, se os empregados soubessem, ou o homem, o dono da casa soubesse que horas o ladrão ia chegar, ele ia se precaver, não ia deixar que o ladrão arrombasse. Se a pessoa soubesse quando Jesus vai vir passar o momento da morte, essa pessoa poderia acender a lâmpada dela, ela poderia deixar a lâmpada apagada, ela poderia ficar descansada. Quando ele volta, eu acendo a lâmpada, eu cinjo o meu rim, acabou. Mas nós não sabemos. E aí, essa imagem, temos que viver a vida como aquele que espera, preparados para abrir imediatamente a porta. O que é imediatamente? É quando ele chegar, a gente já está apto para abrir, é já estar com a lâmpada acesa. Por isso, quem peca mortalmente, quem perde uma missa de preceito por preguiça, quem comunga em pecado mortal, adultério, roubo, pornografia, maledicência, fala mal do outro, atingindo a reputação do outro, não perdoa, carrega rancor no coração, todos esses pecados fazem com que essa lâmpada apague. É necessário manter a lâmpada acesa da presença de Deus em estado de graça, para estar apto a abrir imediatamente quando ele voltar. Porque se ele voltar e essa lâmpada estiver apagada, essa porta não será aberta. Essa porta não será aberta imediatamente. Por isso, meus irmãos, nós devemos viver uma vida de oração e de fé. E é isso que nós rezamos no Salmo. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha. Ele me encaminha. Ele é o pastor que me conduz. Mas será que Ele é o pastor que te conduz? Você tem sido conduzido por Ele? Você pergunta para Ele o que deve fazer na oração? Você busca a Ele quando você peca e a sua lâmpada se apaga?
buscando na confissão, ou não, vive independente dele. Ele não está no centro da sua vida. As suas escolhas, os seus caminhos estão nas suas próprias mãos, o que é uma ilusão. Felicidade, todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Aquele que vive a sua vida como quem está de passagem, com os rins cingidos, aquele que vive a sua vida carregando a sua lâmpada acesa, unido a Jesus, é guiado por Ele, é guiado pelo seu pastor, esse é feliz, e quando o Senhor voltar, esse abrirá imediatamente a porta para o seu Senhor. Agora, e assim concluo, nós carregamos muitas desordens na alma, muitas imperfeições, ainda não somos santos. Por isso, ainda que tenhamos as lâmpadas acesas e os rins cingidos, nós temos inclinações ao mal, é uma luta. Não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, dizia São Paulo. Quando morremos, se nós não estamos totalmente unidos à vontade de Deus, se ainda há algo em nós que quer algo contrário a Deus, ninguém pode ir no céu querendo fazer alguma coisa contrária. Ninguém vai estar no céu querendo o pecado. Aí é o purgatório. E o purgatório é a purificação das nossas intenções. É a purificação das marcas do pecado na nossa alma que geram uma inclinação ao mal. E por isso nós rezamos pelos falecidos hoje, para que eles sejam purificados, recebam a graça da restauração e possam contemplar Deus face a face. Ainda não com o corpo, porque com o corpo, como nós ouvimos, só quando Jesus entregar o reino ao Pai, quando chegar o fim de tudo. Mas até lá, pelo menos com a sua alma. E eles podem interceder por nós. Por isso, nós nos comunicamos com Ele por meio de Deus, com eles por meio de Deus. Porque se eles estão em Deus e nós estamos em Deus, nós estamos em comunhão. Essa é a comunhão dos santos, que inclui não só os santos que estão no céu, mas que inclui as almas do purgatório, que são almas santas, ainda que não sejam santos como aqueles que estão nos céus. Por isso que ontem nós celebramos todos os santos, o que inclui até os nossos parentes que já estejam no céu. Eles já são santos contemplando a face de Deus. Eles rezam por nós. Hoje nós rezamos por aqueles que estão no purgatório. São almas santas, foram salvas, mas ainda não contemplam a face. Como nós não sabemos, rezamos, porque se essas pessoas ainda estão no purgatório, elas serão ajudadas. Se não estão, essa oração servirá para algum outro propósito no coração de Deus, ou para aumentar as graças em nós que pedimos. E assim, meus irmãos, nós contemplaremos a face de Deus um dia, com o nosso corpo de novo, no céu. Assim nós encontraremos os nossos falecidos, os entes queridos, com o corpo novamente. Nós poderemos nos abraçar, nós poderemos conversar, porque a vida definitiva não é aqui. Aqui estamos com os rins cingidos, aqui estamos nos preparando para essa viagem. A vida definitiva será depois. Por isso temos esperança. Não é pecado ter tristeza ou saudade, porque o sentimento é pré-racional, mas com a nossa razão e com a nossa fé, nós acreditamos e sabemos que nós vamos nos reencontrar. Aqueles que, por saudade, buscam falar com os falecidos, por meio da necromancia, que é invocar os mortos, querer se comunicar com os mortos, esses estão cometendo um pecado, porque os mortos não estão ali, eles não vêm assim. Existe essa lei eterna, que o homem morre e depois que ressuscitará. E por ora a sua alma está ou no inferno, ou no purgatório, ou no céu. E essas almas que aparecem se fazendo passar por defuntos, são na verdade demônios, porque eles conhecem os falecidos, eles sabem imitar até como o falecido escrevia. E é o que diz São Paulo na sua carta: no fim é que todos os inimigos serão derrotados. No fim é que esses inimigos estarão debaixo dos pés do Senhor. Por ora, eles ainda têm uma capacidade de ação no mundo. Os demônios existem e eles enganam. Essas almas de falecidos que aparecem em contato com os homens, em ritos e caminhos pagãos, são na verdade demônios. O lugar de nós nos comunicarmos com os nossos entes queridos é em Deus, é na comunhão dos santos, é na oração, é na Eucaristia, porque se eles estão em Deus e nós estamos em Deus, nós estamos unidos. E assim, unidos em Deus, na comunhão dos santos, nós os ajudaremos com as nossas orações e eles intercederão por nós. Assim seja.